Olá, sejam bem-vindos à nossa aula do Apocalipse, a segunda aula que vai completar o estudo do último livro da Bíblia, do último livro do Novo Testamento, o livro do Apocalipse. Na primeira aula, falamos sobre a introdução, quem é que escreve, quem é que manda escrever, quem é a mensagem, os agentes envolvidos aí nessa composição inicial. Capítulos 2 e 3 tratamos das cartas do Apocalipse escritas por João, sob ordem de Jesus, enviada para as 7 igrejas. Depois entramos ali no período de grande tribulação, né? Falamos dos selos, os cavalos, as primeiras pragas, os primeiros acontecimentos, provavelmente acontecimentos com efeitos naturais nos mares, nas florestas, nos rios, nas fontes de águas, também na atmosfera. Tudo aquilo que está dito no livro do Apocalipse, hoje, é possível verificar nos acontecimentos atmosféricos, nos acontecimentos ecológicos que sucedem no nosso planeta, né? Isso é muito comum você verificar, liga o rádio, ouve uma notícia, lê na internet alguma informação, por exemplo, do IPCC, que é o painel que cuida das alterações climáticas, o painel da ONU. Há um grupo de cientistas ligados à ONU que estudam as variações climáticas, ou mesmo que você não seja muito ligado a esse tipo de pesquisa, é possível verificar as alterações, por exemplo, no clima, né, nas estações. Os invernos são bem mais intensos, os verões são bem mais secos, né? Ano de 2014, por exemplo, houve um registro muito interessante de que todas as ocorrências na passagem de ano foram mais extensas, tanto no hemisfério norte como no sul, né? Todos os lugares onde deveria haver inverno foram muito mais intensos. Na Grã-Bretanha, por exemplo, foi o inverno mais molhado dos últimos 250 anos. Se você verificar no mesmo ano os registros de temperaturas do hemisfério sul, todos eles foram os mais intensos no que diz respeito ao calor. Então, isso tudo nós podemos facilmente encontrar no livro do Apocalipse se fizermos uma leitura literal, uma leitura histórica, por exemplo, né, considerando isso como um acontecimento para os nossos dias. E a partir dessas ocorrências climatológicas, nós vemos os desdobramentos. Então, a seca, falta o alimento, ou o alimento é racionado. Também a Bíblia fala a respeito disso. As secas, agravamento de situação de ecossistemas, isso é tranquilamente verificado. Inclusive, eu tenho um livro chamado E Então Virá o Fim, que trata do Apocalipse e tem um capítulo que fala dos sinais da volta de Cristo, que depois eu também criei um livrinho chamado Sinais da Volta de Cristo, onde eu cuido só da verificação dessas profecias bíblicas e o que é que nós temos hoje com pesquisas científicas, matérias jornalistas, que demonstram o cumprimento dessas profecias feitas no Novo Testamento, especificamente no sermão profético de Jesus, Mateus capítulo 24 e 25, e aqui no livro do Apocalipse. Então você faz uma aproximação do texto bíblico para as ocorrências do nosso tempo, né? Agora, havíamos terminado a última aula falando a respeito das duas testemunhas e ficamos de entrar agora no capítulo 12, quando temos uma cena de uma mulher, né, e o dragão. Esse capítulo fala da situação da nação de Israel. Nós estamos aqui praticamente na metade da grande tribulação. Nós estamos na metade desse período que todos nós cremos durar 7 anos. Se resgatarmos as profecias de Daniel, que fala a respeito de uma semana de anos, que ficou faltando na contagem de tempo específica para a nação de Israel, esta semana de ano pode muito bem se enquadrar aqui. O próprio livro do Apocalipse vai dar base para isso. Nós vamos ver hoje aqui ainda a respeito do período que há aqui, falando a respeito de 1260 dias, ou 42 meses, tudo isso, quer ver? Deixa eu verificar, capítulo 12, pode acompanhar na sua Bíblia, capítulo 12, versículo 6, diz assim: a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus para que ali sustentasse durante 1260 dias. 1260 dias, ou 42 meses, são 3 anos e meio, né?
Então, nós estamos no meio do Apocalipse, praticamente, e eles falam, ainda falta 3 anos e meio. Então, devemos apoiar isso pela profecia lá de Daniel, capítulo 9, quando Daniel fala a respeito das 70 semanas. 69 delas já se cumpriram, ficou faltando uma. Mas isso você vai, não se preocupe em aprender isso agora não, porque haverá uma disciplina chamada escatologia, onde isso vai ser tratado com mais propriedade. Voltando aqui para o Apocalipse, o capítulo 12, então, a gente tem algumas figuras que aparecem neste capítulo. A figura da mulher, né? Sabemos que a mulher na Bíblia, especialmente aqui, ela é um retrato, é uma figura da religião. Como a noiva é a mulher de Cristo, a mulher do Cordeiro, esta mulher, essa prostituta que aparece no capítulo 12, provavelmente é a mulher do diabo. É a igreja apóstata, é a religião infiel, é a religião que está contrária a Deus, é a religião do anticristo. A gente tem aqui também uma informação neste capítulo que diz que ela, versículo 5, que ela deu à luz um filho homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Que homem é esse? Claramente é Jesus Cristo. Não há outro homem, não há outro personagem na história bíblica que governará todas as nações. O cetro de ferro não significa que ele vai ser cruel, mas que a doutrina dele, o reinado dele vão ser inquebrantáveis. Não haverá um poder superior que poderá romper o domínio de Jesus. Será algo como as portas do inferno não prevalecerão. Então aqui nós temos um retrato da nação de Israel. Essa mulher é a nação de Israel. Não foi a nação de Israel que deu à luz um filho chamado Jesus? Ele não é judeu? Ele mesmo disse, a salvação vem dos judeus. Então a mulher dá à luz um filho que regerá todas as nações. Quem é a mulher? É a nação de Israel. Não é Maria. No caso, não é Maria. E quem é o filho? É Jesus. É muito claro, você não precisa fazer muito esforço para poder interpretar o que está sendo dito aqui. Este filho da mulher é Cristo, de quem o dragão tem ódio. E aí fala a respeito de um dragão que vai se colocar diante da mulher, versículo 4, o dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que ele nascesse. Quem é esse dragão que tem raiva de Jesus e quer destruí-lo? É o próprio diabo, E o próprio capítulo aqui, no versículo 9, vai dizer que esse dragão é a antiga serpente. Não é novidade para ninguém. Quem é a antiga serpente? A serpente que já estava lá no capítulo 3 de Gênesis, no início da criação, que foi tentar e seduzir Adão e Eva e provocou a queda do casal. Então, parece que há uma evolução, há um crescimento do poder e do domínio do diabo. Começa na Bíblia, no primeiro livro, como serpente, e no último livro já aparece como dragão. Ou seja, ele expandiu o seu domínio, mas não vai ser um domínio amplo e total. Esse domínio amplo e total será da pessoa de Jesus, que governará as nações todas com cetro de ferro, com uma doutrina, com um poder que não vão ser quebrantados. Muito bem, esse mesmo capítulo fala a respeito de uma proteção que será dada à nação de Israel. No versículo 14 diz que foram dadas à mulher, ou seja, à nação de Israel, 2 asas como de grande águia, para que ela pudesse voar para um lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo e tempos e meio tempo fora do alcance da serpente. Praticamente todos os intérpretes interpretam esse um tempo e tempos e metade de um tempo como sendo 3 anos e meio. Um tempo, 1 ano, tempos, 2 anos, meio tempo, meio ano. 3 anos e meio, que equivalem a 1.260 dias, que equivalem a 42 meses, que é exatamente a metade da grande tribulação. Ou seja, o período de grande tribulação duraria 7 anos a partir desta interpretação. Começa quando? Com o arrebatamento da igreja e termina com a vinda de Jesus lá nos capítulos 17, 18 e 19 para a batalha das nações, a implantação do milênios, 1000 anos de paz, de tranquilidade, de santidade, serenidade, quando o dragão, o diabo, estará preso durante esse período, durante 1000 anos. Sobre essa proteção, é curioso que no Salmo 55, aqui fala
quem me dera, ou melhor, fala, foram dadas à mulher 2 asas como de grande águia, para que ela pudesse voar para um lugar que estava reservado a ela, para o deserto, onde ela ficaria escondida, sendo sustentada. Repare que no Salmo 55, versículos 5 e 6 dizem o seguinte, eu disse, então, quem dera eu tivesse asas como de pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Olha aí. Quem me dera alguém me desse asas como de pomba. E aqui, no capítulo 12 do Apocalipse, nós vemos que o apóstolo João fala que vão ser dadas 2 asas como de águia. Ou seja, também há uma evolução. Como a serpente evoluiu para o dragão, a pomba evoluiu para a águia. Mas o que importa aqui não é isso, o que importa são as asas, que são símbolo da proteção divina. O próprio Jesus falou, olhando para Jerusalém, e disse, quantas vezes eu quis, como a galinha que ajunta os seus pintainhos debaixo de suas asas, eu quis proteger e vocês não quiseram. A figura da asa é a figura da proteção. E aqui é exatamente isso, a proteção que Deus vai dedicar à nação de Israel. Ou seja, os judeus voltarão para o plano de Deus. E eles serão escondidos, vão para o deserto. Alguns teólogos vão dizer que provavelmente a nação de Israel irá para a região sudeste de Israel, ali na região onde tem hoje o deserto, a cidade de Petra, no sul da Jordânia. Outros vão dizer, onde era Edom no Antigo Testamento, né? Outros vão dizer que não, que eles vão para o deserto de Pela. Pela fica lá na Macedônia, já ao norte. Então, onde houve já no tempo de João, do apóstolo João, do Apocalipse, havia lá uma comunidade de judeus que vivia naquela região. Então, são aí alternativas, são linhas para onde você pode interpretar esse texto. Muito bem, então, estamos na segunda metade da semana. Se você ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3, 4, versículo 9, você vai ver também que Paulo está tratando deste mesmo período. E aqui, visto depois esta mulher, nós vamos ter o famoso capítulo 13 do Apocalipse, que fala das 2 bestas. Uma besta que emerge do mar e uma besta que emerge da terra. Aqui nós vamos encontrar alguns símbolos, símbolos relacionados a animais. Então vamos ver, o leopardo, que era o símbolo da antiga Grécia, o Império Grego, pés de urso, que era os ursos. O urso era uma das representações daquela coligação Medo-Pérsia, que eram dois impérios, a Média e a Pérsia se coligaram e formaram um grande império e usavam o urso como símbolo. E aqui no capítulo 13 nós vemos essa representação, boca de leão, que era uma representação do Império Babilônico. Então nós temos aqui a representação da primeira besta, que tem sido interpretada como o anticristo, como sendo o anticristo, e a segunda besta, na segunda parte do capítulo 13, que tem sido interpretado como falso profeta. Bom, a primeira besta, provavelmente ela vai ter nacionalidade judia. O anticristo deverá ter nacionalidade judia ou alguma ligação muito forte com os judeus. Por quê? Porque ele vai atrair a atenção dos judeus. E muito provavelmente os judeus jamais farão qualquer aliança com alguém que não tenha alguma ligação muito forte com ele. Eles são muito nacionalistas nesse sentido. Então, pessoalmente, eu acredito nesta possibilidade dele ser uma pessoa muito ligada à nação de Israel. Mesmo no Salmo 55, que eu li agora há pouco, nós lemos no versículo 13, mas logo você... homem, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você que compartilhava a agradável comunhão quando íamos com a multidão festiva à casa de Deus. Ou seja, está falando de alguém muito próximo a eles. Então, de fato, eu não tenho muita dificuldade em acreditar que o anticristo deva vir de alguma ligação muito íntima com os judeus. Alguma relação ele vai ter, ou consanguínea, ou uma ligação muito forte política, ou uma ligação muito forte no âmbito religioso, no campo religioso, mas isso deverá acontecer. Por quê? Porque eles esperam o Messias. E eles estudam algumas profecias que falam a respeito do Messias. Quando eles olharem para o anticristo,
e vão fazer uma aliança com o anticristo, Paulo fala isso nas suas cartas, provavelmente eles vão poder interpretar na figura do anticristo fazer uma leitura das profecias. Então, se ele for muito avesso a essas profecias, um personagem que não tenha qualquer ligação com elas, como é que os judeus vão poder interpretar a pessoa do anticristo como sendo o seu Messias? Não vai fazer sentido. Então, o anticristo, na verdade, vem imitar a Jesus. Este é um dos papéis que ele cumpre. Imitar a Jesus, procurar imitar o Cristo, para se possa passar por Cristo. Paulo fala isso, né, que ele se sentará como Deus, na cadeira de Deus, e exigirá a adoração que é devida a Deus, mas na verdade ele não será Deus. Então, isso é uma referência que a gente precisa prestar atenção, precisamos considerar este ponto. Ele vai ser influente em oratória, aqui fala que foi dada a ele uma grande boca para proferir grandes blasfêmias contra Deus, ou seja, ele vai ter um poder de persuasão muito forte. Vai ser um gênio na economia, porque ele vem para resolver os problemas econômicos, esses que a gente tem no dia a dia, essas grandes bolhas econômicas, imobiliárias, essas quedas de valores de moedas de um país e de outro, de um bloco econômico da Europa ou dos Estados Unidos. Vai chegar um dia que isso vai virar um caos muito grande e ele vai apresentar um plano que resolverá todas essas questões. Então, questão econômica, questão religiosa e o falso profeta, que é a figura religiosa de todo esse pacote, né? A segunda besta que temos aqui no capítulo 13 do Apocalipse, a que sai da terra, ela evidencia a ligação religiosa que ele tem. Por quê? Por causa das expressões que João usa. Por exemplo, temos como adoração, no versículo 12, grandes sinais, no versículo 13, são sinais miraculosos. Sinais da imagem, versículo 14, Espírito dado à imagem e adoração, versículo 15. Essas expressões denotam um ambiente religioso, né? Porque você não ouve falar sobre adoração, sobre Espírito, sobre sinais prodigiosos e miraculosos no campo político. Você não ouve um discurso de alguém na ONU dizendo, olha, vamos aqui nos reunir para adorar. Não, esse tipo de discurso é um discurso do campo religioso, né? Então, a segunda besta, ela é o falso profeta, né? É o agente da propaganda do anticristo. O anticristo, ele é um personagem político internacionalmente e o anticristo também é um personagem do cenário internacional, mas que trabalha em favor do primeiro, que é o político, mas ele arregimenta o lado religioso das pessoas. Porque de religião todo mundo entende e gosta um pouco, não é mesmo? Até aqueles que se dizem ateu devem ter lá suas religiões. Fazem da ciência a sua religião, fazem da política a sua religião, mas é a sua religião, é naquilo que ele crê. Uns acreditam no Estado, outros acreditam na política. Tudo isso também é um tipo de religião, né? Ele deposita a sua fé naquele meio de solucionar os seus problemas. Enquanto nós dissemos, nós confiamos no braço do Senhor, eles confiam em carros e em cavalos, né? É o que já acontecia no Antigo Testamento, não mudou. A natureza humana é a mesma. Eles também são homens, são mulheres com inclinações religiosas. Isso não tem como afastar. Ok? Muito bem. Vamos avançar mais um pouquinho aí. Temos o capítulo 14, quando nós vamos ver uma multidão de 144 mil, já vimos isso no capítulo 7, essa multidão reaparece aqui, já tratamos disso lá atrás. O capítulo 15, que faz uma introdução a uma nova modalidade de praga, que são as taças. Na primeira aula nós falamos sobre os selos e as trombetas. Era uma introdução ao que eu disse que viria agora, que são as taças. Então ali o problema começava a acontecer. Aqui o problema é agravado, ele é intensificado. Então, se houve um problema nos lagos, nas fontes das águas lá atrás, esse problema é piorado aqui. Se houve um problema na atmosfera lá atrás, esse problema é piorado aqui. Se houve um problema social, político ou espiritual, esse problema vai ser agravado aqui. Então, nós temos aqui o período de taças, capítulo 15, tem a introdução, capítulo 16, que tem uma descrição de todas essas taças, né? Marca um dos momentos mais importantes, um dos acontecimentos, principais acontecimentos da Bíblia, que é chamado de ceifa e vindima, né? A ceifa é a ceifa do trigo, a colheita do trigo, e a vindima é o esmagar das uvas. Então, você vai ter aqui na ceifa a separação
entre duas sementes, semente do joio e a semente do trigo. Jesus falou lá atrás no Evangelho que naquele dia os seus anjos fariam a separação entre o joio e o trigo. Ele falou, não arranque o joio não, porque se você arrancar o joio, o trigo sai com ele. Deixa aí, eles vão crescer juntos, naquele dia os meus anjos separarão um do outro. Vão queimar o joio e separar o trigo no meu celeiro para que fiquem comigo. Então, o momento é esse, capítulo 16 do livro do Apocalipse. Então, estamos diante da batalha do Armagedon. O que é o Armagedon? Veja aí na nossa lousa digital, uma foto que eu tirei quando estive em Israel, do Vale do Armagedon. Veja aí esse grande campo chamado Vale do Armagedon, ou Vale de Meguido, né, que é o nome que os judeus dão para ele. Ali aconteceram várias batalhas, né? Batalha de Cícera, outros reis do Antigo Testamento batalharam ali, houve grandes confrontos, deflagrações de guerras neste lugar, e é o cenário desta futura guerra que acontecerá lá em Israel e aonde o próprio Senhor virá para a batalha chamada Batalha do Armagedon. E nós temos aí o texto. Quando nós lemos, por exemplo, nesse capítulo 14, veja no final do capítulo 14, versículo 18, diz assim, e ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha uma foice afiada. Tome a sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. E foram pisadas no lagar fora da cidade. A cidade, evidentemente, é Jerusalém. Quando nós lemos, por exemplo, Joel, capítulo 3 de Joel, no versículo 13, você pode ou anotar aí, né, ou ler depois, Joel, capítulo 3, versículo 13, nós lemos uma referência a isso que está acontecendo lá no Apocalipse. Diz assim, rasguem o coração, e não são vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Então, quando você observa esse texto aqui, que está falando, no versículo 15, tome a sua foice e faça a colheita. Lá no versículo 18, a respeito também da foice que vai colher as uvas. Você vê que isso não para aqui, não é uma citação isolada. No Antigo Testamento já havia profetizado a respeito desse evento. Veja, por exemplo, Isaías, capítulo 63, versículos 2, 3 e 4, diz o seguinte, por que as tuas roupas estão vermelhas como as de quem pisa uvas no lagar? Aí o Senhor responde, né? Sozinho pisei uvas no lagar das nações, ninguém esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira e as pisei na minha indignação. O sangue delas respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste. Se você observar lá no capítulo 18 do Apocalipse, ou melhor, capítulo 19 do Apocalipse, no versículo 13, veja o que ele diz, João registrando. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Então, Jesus está vindo da batalha do Armagedon, onde há uma grande... onde ele esmaga os exércitos inimigos que estão tentando destruir Israel. Agora isso tudo acontece fora da cidade, como você viu aqui comigo no próprio Apocalipse, né? Fora da cidade. Hoje Israel está numa região ali cercado de nações inimigas. Ninguém ali no Oriente Médio é amiguinho de Israel. Está todo mundo querendo destruir. Eventualmente a gente ouve um líder do Irã, por exemplo, dizendo que precisa varrer Israel do mapa, ou um líder palestino, ou um líder da Arábia Saudita, ou um líder do Egito mesmo, ali daquela turma da Irmandade Muçulmana. Né? Você pega o Estatuto do Hamas, que é um dos partidos políticos da Palestina,
eles têm no estatuto deles que um dos objetivos do Hamas é varrer Israel do mapa. Você pega o estatuto da Irmandade Muçulmana lá do Egito, diz que o projeto deles é lançar Israel no mar, porque Israel é um país costeiro ao mar Mediterrâneo. Então, muitos países islâmicos compartilham, muitos grupos islâmicos, muçulmanos, compartilham desse mesmo projeto, tirar Israel dali e exterminar com a nação de Israel, né? Então, eles vão cercar Israel, isso está claro aqui no livro do Apocalipse, especialmente nos últimos capítulos. No capítulo 20 mesmo, fala a respeito da cidade que é rodeada, né? Depois do milênio, a cidade é rodeada, quando eles vão entrar, aí desce fogo do céu e extermina a todos eles. Então, a situação de Israel não é uma das situações mais delicadas, nem uma das situações mais confortáveis. Mas, enfim, isso é só um comentário aí que eu estou trazendo já para os dias de hoje, para você ver que o Apocalipse, ele não é um livro de... O camarada deitou a cabeça e teve um sonho e depois fez as suas anotações, os seus registros. Não. Há condições, tranquilamente, de haver um cumprimento literal se não todas, a maioria das profecias que são registradas aqui no livro. Vamos então para as taças. Já falamos a respeito do capítulo 15, que faz uma introdução a elas. No capítulo 16 vai tratar de fato delas, o derramamento das taças da ira. Capítulo 16, versículo 1. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário. Esse santuário é o céu, ou ele está no céu. E dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então os objetivos das taças, em linhas gerais, são a terra, o mar, as fontes das águas, o sol, o trono da besta, o rio Eufrates e o ar, a atmosfera. Então, hoje você tem dificuldade para respirar em determinadas estações do ano. De vez em quando a gente pega alguma foto da China, você vê lá os chineses com uma máscara cirúrgica, porque está difícil de respirar, a poluição é muito intensa. Então, mesmo aqui versículo 12 fala a respeito do derramamento de uma taça sobre o rio Eufrates. No tempo de João, o rio Eufrates era um rio caudaloso, muito grande. Recentemente eu vi uma matéria de que há trechos no rio Eufrates que é possível atravessar a pé, virou um córrego, virou um filete de água, muita poluição, muito lixo jogado ali, o rio está secando, isso agora nos nossos dias. Então, a possibilidade de cumprimento literal dessas taças, que parecem, aí você lê e consegue associá-las a filmes de Hollywood, isso é tudo muito fantasioso. Não é não, não é não. E também não é algo para que nós esperemos para os dias dos nossos netos e bisnetos, não. Muita coisa do que está escrito aqui, nós já podemos verificar no que nós lemos no portal de notícia, ou no jornal, ou na revista semanária de notícia que nós assinamos, nós podemos verificar o cumprimento dessas profecias, ok? Então, fala-se em interpretação literal desses eventos, fala-se em interpretação alegórica. Eu acredito que a interpretação literal seja um bom caminho, embora o livro do Apocalipse seja o livro com maior carga de linguagem figurada, de linguagem simbólica dentro do Novo Testamento, ok? Aí fica a seu critério. Aí vamos abrir aqui no 17, capítulo 17, nós vamos ver uma mulher, uma prostituta. Lá atrás a mulher era a nação de Israel, aqui sim é uma prostituta, parece que lá eu fiz uma associação, me equivoquei. Aqui sim, uma prostituta, uma mulher montada sobre uma besta, né? Mulher é o símbolo da religião, então poder religioso montado sobre o poder político. Os animais geralmente são um sistema político, né? E aqui nós temos uma mulher sentada sobre uma besta, uma mulher vestida de escarlata, sentada de escarlate, montada sobre uma besta. Sistema político, religioso, dominando sobre o sistema político. E no versículo 1 diz assim: um dos 7 anjos que tinham 7 taças aproximou-se e disse: venha, e lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Versículo 3. Então o anjo me levou em espírito para um deserto, e ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Agora aqui nós temos uma
informação. Mulher assentada sobre muitas águas. O que seriam essas muitas águas? Lembra que eu falei que a Bíblia interpreta a própria Bíblia? Você está com o capítulo 17 de Atos, de Apocalipse aberto? Veja no versículo 5, ou melhor, 15. Então o anjo me disse, as águas que você viu onde está assentada a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Então você não precisa inventar interpretação, né? Você não precisa ficar imaginando, ficar floreando, colocando cosmético na interpretação. A interpretação já está dada, né? O próprio anjo deu a interpretação. Então são povos. Então a mulher, religião. Sobre uma besta, poder político. Sobre muitas águas. Então é o poder religioso e político dominando nações, povos e línguas. Ou seja, é o sistema do anticristo. Isso está claro, não tem nem o que discutir muito, né? Aqui então, esse capítulo 17 vai tratar sobre esta mulher, esses dois sistemas, sistema político, provavelmente aliado ao sistema econômico, né, porque a política não faz nada sem a economia, isso a gente já sabe muito bem, e o poder religioso, porque a religião está presente em todos os lugares, e a influência religiosa sobre povos, sobre grupos, é muito grande. Então os políticos se aproximam das lideranças religiosas, porque juntos eles conseguem dominar. E aí você tem por trás disso esses dois personagens, que é o falso profeta e o anticristo, né? Uma besta que emerge do mar, outra da terra, como lá no capítulo 13. Avançando então, vamos para o capítulo 18, que vai falar sobre a queda da Babilônia. Capítulo 18, capítulo 19, são os dois capítulos que vão tratar da queda da Babilônia. O que é essa Babilônia? Aí sim já é o sistema do anticristo. Sistema político, sistema econômico, sistema religioso, sistema comercial, sistema social. Então, tudo isso vai ser derrubado. Quando nós vemos, por exemplo, versículo 11, os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Aí vem versículo 12, artigos como ouro, pratas, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda. Então ele vai dar todos os tipos de comércio, comércios com móveis, comércio com pedrarias, minerais, tecidos, pedras preciosas, mobiliário caro, até almas, ele fala a respeito do comércio de almas, né? Corpos de almas e seres humanos, né? Então, mas pastor, mas a escravidão acabou. Não acabou escravidão nenhuma. Nós temos recentemente até um deputado evangélico que criou aí uma lei para abolir o trabalho análogo ao trabalho escravo aqui no Brasil, aqui na cidade de São Paulo, né? Então, isso aí não acabou no Brasil, não acabou nos países da América Latina, você vai nos países do Sudeste Asiático, também há trabalho escravo ali. Então, hoje existe isso. Teve gente que foi preso na cidade de São Paulo recentemente, boliviano tentando vender escravos bolivianos, né? Então, não imagine que a escravidão acabou. Aquela do período colônia, do Brasil colônia, do Brasil monarquia, pode ter acabado, mas voltou de outras formas. Sabemos isso. Você acompanha o noticiário diário, você está vendo isso. E aqui fala a respeito disso. Então, se você lesse esse texto, por exemplo, na década de 60, na década de 70, do século 20, mas isso acabou. Como é que João está dizendo isso aqui? Veja aí, algumas décadas depois, esse mesmo problema voltou, né? Então, hoje, quando nós olhamos para um texto como esse, fica mais fácil de interpretá-lo, né? Então, capítulo 18, capítulo 19, vai tratar da destruição do sistema do anticristo. E aí nós temos no versículo 11 do capítulo 19, a vinda de Jesus com a igreja, né? Então, os céus vão ser abertos, João vai ver um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, e na sua cabeça há muitas coroas, né? E um nome que só ele conhece, que ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Alguém tem dúvida que João está vendo Jesus? Né? E diz que os exércitos dos céus o acompanhavam, o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos. Então esse cavaleiro era acompanhado por hostes, por multidões de cavalos brancos, com pessoas sobre eles vestidos também de branco. É diferente do primeiro cavalo branco lá dos selos, que aparece sozinho. Aqui é Jesus que vem já com a igreja implantar o milênio, né? E ele fala no versículo 20 que a besta foi presa com o falso profeta, e você continuar lendo aí,
vai descobrir que o diabo, o falso profeta, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo e enxofre. O lago do fogo e enxofre, ele é estreado com esses personagens, né? Não tem ninguém lá. Hoje ele está intacto. Quando Jesus vier, vai lançar esses personagens lá. Posteriormente, você vai verificar no capítulo 20 que o inferno também vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Depois haverá aí o julgamento final, né? No capítulo 20 vai descrever os julgamentos, o inferno vai dar os seus mortos, a morte vai dar os seus mortos, eles vão ser julgados, aqueles que deverão ser condenados serão condenados, né? E qual que é essa condenação? O capítulo 20 vai dizer, né, que vão ser abertos os livros, capítulo 20, no versículo 12. E vi também os mortos, grandes e pequenos. Aí grandes e pequenos fala de gente poderosa e gente que não tem poder, né? Em pé diante do trono, livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que havia sido registrado neste livro. Então, é o registro das nossas obras, as obras de cada um. Então, de acordo com aquilo que foi feito, o livro da vida e o livro das obras. O livro da vida, para aquele que aceita Jesus, tem o seu nome escrito no livro da vida, né? Quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus, normalmente os pastores oram assim: escreve, Senhor, o nome dele ou dela no livro da vida. Aqui, a Bíblia fala, o livro da vida será aberto. Foi aberto outro livro, e as pessoas foram julgadas pelas suas obras, conforme o registro feito nesses livros. Então, as pessoas vão ser julgadas por isso. E aí Jesus fala no Evangelho de João que as pessoas vão ser julgadas por quê? Qual é a condenação? A condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Basicamente, a condenação é essa. As pessoas preferiram seguir as trevas, ficar nas trevas do que seguir a luz. Então temos aí no capítulo 20 a descrição do julgamento final, que é conhecido como o grande julgamento do trono branco do Apocalipse. É esse aqui. Se você ler o capítulo 20, você vai ver que fala de um grande trono branco e as pessoas serão julgadas. Nós seremos julgados? Não, não seremos julgados. Você deve se recordar, ou melhor, vai se recordar, quando estudar as epístolas de Paulo, Paulo vai falar a respeito do julgamento da igreja. O nosso julgamento, o julgamento dos crentes, é um julgamento para premiação. Nós vamos receber galardões por aquilo que fizemos como igreja, mas não participaremos do julgamento final do Apocalipse, né? Nós vamos julgar os anjos também, né? Estaremos presentes, mas para julgá-los, não para receber julgamento. Nós não seremos passados por esse crivo aqui. O nosso crivo é outro. O princípio, o critério para o nosso julgamento são as obras. E aí, se nós não fizermos boas obras, não seremos condenados, porque a salvação não é por obra, a salvação é por fé, né? O que garante a nossa salvação é a fé, não é aquilo que fazemos. É claro que se temos uma fé viva, Tiago já disse, se a sua fé é viva, você deve ser movido a fazer algum tipo de obra, né? Mas elas não garantem a salvação. Finalmente, acabou esse período, foi implantado o período de 1000 anos, como você vai verificar aí na leitura que vai fazer do Apocalipse. Então vem finalmente o capítulo 21. Capítulo 21 tem uma visão da glória, da gloriosa cidade de Jerusalém, a nova de Jerusalém que desce do céu. E João a contempla, né? Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E aí ele vai dar uma descrição bem minuciosa a respeito dos muros da cidade, as dimensões do muro dessa cidade. Ela vem como se fosse um cubo, uma grande cidade, uma cidade quadrática, tem 12 portas, cada porta tem grandes pérolas, tem muros com pedras preciosas, tem os nomes das 12 tribos registrados nesses muros, nas portas. Toda ela é adornada com os nomes dos apóstolos. Há um rio que sai de dentro desta cidade, ele vem do trono de Deus. Dos dois lados desse rio, João vai ver a cidade, ou melhor, vai ver a árvore da vida, né, que dá 12 frutos.
um em cada mês do ano. É uma visão espetacular. E você deve ler. Eu aconselho você a que leia. Leia o capítulo 20 do Apocalipse e depois avance um pouquinho para contemplar o que é que nos aguarda. Então, você que está aí desanimado, porventura está desanimado na sua fé, olha, eu aconselho você a que leia esses capítulos para contemplar aquilo que João se empolgou, ficou encantado com o que viu e descreveu para nós aqui. Então, mantenha firme a sua fé, persevere, fique firme na presença do Senhor, porque esta é a nossa esperança. O próprio apóstolo João, Paulo, Pedro, ele fala, olha, nós estamos sofrendo aqui, estamos passando por perseguições, uma prova aqui, outra prova ali, mas haverá uma grande recompensa, haverá um benefício para suportarmos todas essas adversidades, por sermos cristãos, por nos privarmos de tanta coisa que o mundo está oferecendo, está desfrutando aí. E aqui João faz um registro minucioso. Esta é a esperança do cristão, né? Então nós vemos aqui tantas desgraças narradas no livro do Apocalipse, tanta destruição, tanta morte, tanta perseguição, mas é o projeto de Deus? Não. Quando você lê, por exemplo, o capítulo 16, quando estão sendo derramadas as taças da ira de Deus, que na minha opinião é o período de destruição mais intensa que acontece em todo o Apocalipse, você consegue observar por duas vezes, há 2 versículos que falam que mesmo com todo aquele sofrimento, as pessoas não quiseram se arrepender das suas obras para glorificar o Senhor. Então, mesmo no meio de tanta destruição, mesmo em meio a tanto juízo, a tanto julgamento, a proposta por trás de tudo isso, a proposta de Deus não era simplesmente se vingar das pessoas, porque Deus não é um Deus vingativo. Deus procura o arrependimento, né? O próprio Pedro escreve na sua segunda carta, no capítulo 3, que o Senhor não retarda a sua promessa, antes é longânimo, ou seja, ele demora, porque ele não quer que as pessoas sejam condenadas, ele não quer que as pessoas se percam, mas que todas elas venham a se arrepender para herdar a salvação. Então, aquilo que pode parecer uma demora de Deus, na verdade é o quê? É uma paciência de Deus. Deus está prorrogando o tempo para que mais e mais pessoas possam ouvir a mensagem da salvação, ouvir o Evangelho, se arrepender e alcançar a salvação. Essa é a proposta de Deus. O fato desse livro estar registrando tanta coisa, tanta desgraça, tanta destruição, não significa que Deus seja um Deus vingativo. Não significa que Deus quer a destruição das pessoas. Muito ao contrário. É um aviso, é uma advertência, é um alerta para que nós venhamos a lê-lo e possamos nos aproximar mais do Senhor. Sabendo que o amor de Deus não exclui a sua justiça, né? Do mesmo modo como Deus nos ama, Ele precisa também vingar a injustiça, né? Se nós nos preservamos do pecado, ou pelo menos procuramos nos preservar do pecado, e pessoas levam a vida desregrada, afastada de Deus, às vezes até blasfemando de Deus, e zombando e perseguindo a igreja. Não é justo que umas pessoas sejam privadas da vida e a outras, no final das contas, ainda recebam o céu como herança, sendo que desprezaram a Deus e a igreja e tudo aquilo que Deus fez por elas, né? Então Deus, Ele é amor, mas Deus também é justiça. A Bíblia diz que as bases do trono de Deus são justiça e juízo. Então, uma coisa não exclui a outra. O amor de Deus não exclui a sua justiça, né? A santidade de Deus não exclui o fato dele perdoar pecadores. E todo pecador pode receber o perdão do pecado se arrepender e mostrar o seu arrependimento e se voltar para Deus. Se houver uma conversão, o que é a conversão? A pessoa está indo numa direção, ele dá meia volta e passa a ir em outra direção. Estava indo na direção do inferno, passa a ir na direção do céu. Essa é a proposta de Deus, é a proposta que nós vimos no Novo Testamento e a proposta que está clara aqui até no último momento, até no último livro do Novo Testamento, o livro do Apocalipse. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha de alguma forma contribuído para o enriquecimento do seu conhecimento, aberto aí, alargado os seus horizontes de interpretação. E incentivo você a ler o texto. Pegue o texto do seu manual, leia, confira as passagens bíblicas, se aproxime do texto bíblico e você vai ganhar mais confiança, proximidade, vai entender melhor. Às vezes na sua versão da Bíblia tem uma versão melhor, uma frase mais bem construída, uma tradução mais bem feita. Isso é muito importante. Conheça a palavra de Deus, insista em conhecer a palavra de Deus e guardá-la no coração, né? O salmista disse isso: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Deus te abençoe, espero que tenha
gostado desse nosso estudo do livro do Apocalipse e encerramos aqui mais uma fase, mais uma etapa deste nosso curso. Que você persevere, continue, vamos para frente. Há muito mais a ser visto, há muito mais para ser estudado. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.